A história da Guerra Civil Síria é geralmente dividida em 7 fases. A seguir, eu vou falar sobre a segunda e terceira fase do conflito, as fases que marcam a rápida escalação do conflito e o surgimento do Exército Livre Sírio como uma força gigantesca que varreu grande parte do país em seu auge. As guerrilhas rebeldes passam a se formar e se organizar após a Batalha de Jisha-Shuhur, a intervenção turca e a repressão forte dos manifestantes pelo país. É aqui que nós já começamos com a primeira de várias narrativas envolvendo essa guerra: os cercos de Assad. De acordo com fontes ocidentais e pró-rebeldes, o governo de Assad atirou nas multidões em protestos anti-governo e realizou cercos em torno de cidades que estavam protestando contra ele, com o objetivo de parar as manifestações e matar a população infeliz de fome. De acordo com fontes orientais e pró-Assad, os civis mortos eram na verdade insurgentes armados, e os cercos nunca aconteceram, pois de acordo com Assad, se o governo tivesse a capacidade de impedir a circulação de comida e medicamentos de qualquer cidade do país, ele também teria a capacidade de impedir a circulação de armas ilegais que os rebeldes estavam usando. De qualquer maneira, milhares de pessoas morreriam com a repressão desses manifestantes/insurgentes, e essa instabilidade levaria à criação do Conselho Nacional Sírio, uma coalizão de diversos grupos anti-governo que formaram um governo alternativo, com sua própria legislação, ministros, etc. Esse roleplay de governo com a sua sede na Turquia seria acompanhado pela criação do Exército Livre Sírio, um grupo formado por inúmeras guerrilhas e milícias pelo país, que servem oficialmente como as forças armadas do governo rebelde. O homem atribuído como fundador do Exército Livre foi Riyad al-Assad, que apesar do sobrenome não tem parentesco nenhum com a família Assad. A principal característica da oposição síria é a sua descentralização. Os rebeldes e o Conselho Nacional Sírio são formados por vários grupos de ideologias, etnias, religiões e visões diferentes. Os democratas, liderados por uma coalizão de partidos políticos anti-Assad e desertores do governo, que buscavam a liberalização do país e uma democracia aos moldes ocidentais. Os islamistas, formados por milícias fundamentalistas islâmicas que odiavam a política laica do governo de Assad, ao preferirem o estabelecimento de uma teocracia islâmica no país aos moldes da lei de Sharia, com as principais milícias islâmicas que formavam esta facção, sendo a Frente Islâmica, grupo formado por uma enorme rede de alianças de milícias com ligações à Al-Qaeda, a Irmandade Muçulmana, velhos inimigos da família Assad que lideraram inúmeras revoltas contra o governo no passado, e a Frente Al-Nusra, um grupo até então desconhecido, embora muito poderoso, que possuía suspeitas ligações com a Al-Qaeda e um grupo terrorista iraquiano conhecido como Daesh. A terceira facção são os curdos, uma minoria étnica do nordeste sírio que agora organizava milícias contra o governo em busca de direitos, autonomia ou completa independência da Síria, dependendo de quem você perguntar. A instabilidade do país chamou a atenção do resto do mundo, com o Canadá, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, Arábia Saudita, Catar, Suíça e Turquia, condenando as ações do governo e até exigindo a renúncia de Assad. No final de setembro, um grupo de rebeldes islamistas tomariam controle da cidade de Al-Hastan, depois de uma série de deserções do exército sírio. Os 900 soldados da primeira divisão blindada do regime enfrentaram os 1000 soldados do exército de desertores, e foram capazes de expulsar os rebeldes da cidade. Porém, a maior parte dos desertores escaparam e lutariam em batalhas futuras contra o regime. Fighting terrorists is like a video game. You can destroy your enemy in the video game, but the video game will generate and regenerate thousands of enemies. Em outubro, escaramuças entre soldados do governo e guerrilhas rebeldes se tornavam cada vez mais comuns,
enquanto a política do país se encontrava ainda mais polarizada. E por conta das táticas de guerrilha da oposição, esse conflito não tinha linhas de frente bem definidas, o que torna essa fase do conflito extremamente difícil de se ilustrar como se fosse uma guerra do Vietnã. O regime e os rebeldes trocaram emboscadas e ataques com o outro até janeiro de 2012, onde os rebeldes lançam uma ofensiva na capital de Damasco, tomando o controle da cidade de Al-Zabadani e os subúrbios da capital. Com o coração do país ameaçado, o regime agrupa cerca de 50 mil soldados e a ajuda de uma milícia palestina para conter o avanço dos rebeldes. Em 16 de fevereiro, a ONU aprovaria uma resolução que exigiu a renúncia de Bashar al-Assad e o fim da violência no país. Mas a guerra continuou e Assad ignorou a ONU. Mas em abril, com escaramuças pelo país perpetuando, o governo e os rebeldes decidem concordar em um cessar-fogo mediado pelas Nações Unidas. A ONU realiza um plano de paz para a Síria, que basicamente só pedia para o governo e para os rebeldes não se matarem e não propôs nenhuma solução ao longo prazo para o conflito. Talvez com a esperança de que este plano seria apenas um ponto de partida para acordos futuros, que nunca aconteceriam com a retomada do conflito apenas um mês depois do cessar-fogo da ONU, devido a uma massacre de Houla, um evento onde mais de 100 civis morreram, com o governo e os rebeldes acusando o outro lado de ter cometido o ataque. Esse mês de cessar-fogo permitiu que os rebeldes se reorganizassem e juntassem mais forças, resultando na consolidação do controle rebelde sobre boa parte do oeste do país, e em mais outra ofensiva rebelde na capital de Damasco. O governo tomaria a decisão controversa de retirar suas tropas do nordeste do país, a região predominantemente curda, deixando a missão de manter a ordem local para milícias locais. Estas milícias locais colaborariam com partidos políticos, desertores do ELS e milícias curdas internacionais para formar um estado turco independente chamado Kurdistão do Oeste, ou simplesmente Rojava. A maior milícia curda na Síria seria conhecida como YPG. O motivo da decisão do governo de abandonar a região para os curdos é discutida até hoje, com as propostas mais aceitas sendo que o governo gradualmente se retirou da região para divergir tropas para as regiões urbanas mais importantes, ou instigar conflito entre os rebeldes, ou uma mistura dos dois. Em julho de 2012, os rebeldes avançaram em posições estratégicas por todo o país, capturando territórios ao leste do país na fronteira do Iraque, tomando todos os postos de controle da fronteira, efetivamente fechando a fronteira terrestre entre os dois países. O ELS também iniciou mais uma ofensiva em Damasco, para tomar a capital de uma vez por todas, utilizando inclusive homens-bomba. Mas ao norte, uma nova campanha dos revolucionários se iniciava conforme eles avançavam em direção à cidade de Alepo, a maior cidade da Síria. Insurgentes da oposição infiltrados na cidade iniciaram ataques nos bairros do sudoeste logo em julho. Já no final de julho e até o começo de novembro, os rebeldes tomariam as cidades de Al-Bab e Sarakib e derrotaram as forças do governo em Anadan, onde capturaram 8 tanques de guerra e 5 APCs. A oposição usou estes mesmos blindados para avançar na cidade pelo sul, e posteriormente capturando o leste da cidade. Curiosamente, um dos bairros de Alepo, chamado Sheikh Maksud, possui uma maioria curda, levando a milícias da Rojava tomarem o controle do bairro em uma espécie de zona neutra, dando início ao cerco de Alepo. Com o aparente sucesso da ofensiva em Alepo, os rebeldes fariam mais uma ofensiva, a maior até então. Em março de 2013, os rebeldes avançaram em Hadir, Abu al-Duhur, Mahat, Kafirnab, Dair Haf, Mascaná e outras cidades ao norte do país. Ao leste, ofensivas foram ainda maiores
e varreram quase todo o restante de influência do governo do Nordeste, com a exceção de uma bolsa de tropas cercadas em Arrasaka, assim conectando as frentes leste e norte dos revolucionários. A oposição não foi apenas capaz de capturar centenas de quilômetros, como também deixou a situação em Alepo ainda mais precária para o regime de Assad, já que a única coisa ligando Alepo com o resto do país era esse pequeno corredor que poderia ser cercado a qualquer momento. Porém, por volta de julho de 2013, a guerra civil mudaria de forma drástica. A Frente al-Nusra, uma das mais poderosas milícias islamistas da oposição síria, recebe um comunicado daquele grupo Daesh com os quais eles tinham relações. O auto-intitulado califa deste grupo exigia a unificação dos dois grupos em uma única milícia, com a missão de estabelecer um califado global. As lideranças da Frente al-Nusra rejeitaram a proposta, então a Daesh faria um segundo comunicado, anunciando sua expansão unilateral na Síria, onde passariam a atacar tanto o governo quanto os rebeldes sírios. E este grupo mudaria seu nome para Estado Islâmico no Iraque e Síria. Inscreva-se no canal para mais crimes de guerra e conflitos difíceis de se entender. Muito obrigado por assistir até o final e que Deus abençoe vocês. Muito obrigado, de verdade. Valeu.